Você já reparou que existem pessoas que parecem aprender qualquer coisa absurdamente rápido? Elas aprendem um novo idioma, dominam uma profissão, começam um negócio, aprendem um instrumento musical ou desenvolvem uma habilidade nova em poucos meses, enquanto outras passam anos tentando e mal conseguem sair do lugar. Quando observamos essas pessoas, geralmente chegamos à mesma conclusão. Elas nasceram inteligentes. Elas têm talento. Elas possuem um dom. Mas e se eu te dissesse que, na maioria das vezes, isso não é verdade? E se a diferença entre quem aprende rápido e quem aprende devagar não estivesse na inteligência, mas no método? A resposta está em algo que poucas pessoas entendem. A maioria tenta aprender do jeito errado. E o mais curioso é que esse erro começa na escola. Desde pequenos, somos ensinados a decorar informações, memorizar fórmulas, guardar datas, repetir conceitos. Mas raramente alguém nos ensina como aprender. Ninguém explica como o cérebro realmente funciona. Ninguém mostra como transformar informação em conhecimento. E ninguém fala sobre a diferença entre estudar e aprender. Porque elas não são a mesma coisa. Você pode estudar durante 5 horas e aprender quase nada. E pode aprender muito em apenas 30 minutos. Tudo depende de como você utiliza esse tempo. Pense em alguém que quer aprender inglês. Ela passa horas assistindo vídeos sobre gramática, anota regras, compra apostilas, salva conteúdos, mas nunca conversa com ninguém, nunca tenta formar frases, nunca se coloca em situações reais. Meses depois, ela sabe explicar regras gramaticais complexas, mas trava ao tentar falar. Agora imagine outra pessoa. Ela aprende algumas palavras básicas e imediatamente começa a praticar. Comete erros, passa vergonha, pronuncia palavras erradas, mas continua. Depois de alguns meses, ela consegue manter conversas simples. Depois de 1 ano, já se comunica com naturalidade. Quem aprendeu mais? A resposta é óbvia. Porque aprender não é acumular informações. Aprender é desenvolver competência. É transformar teoria em prática. E esse é o primeiro segredo que separa os melhores aprendizes da maioria das pessoas. Eles não estudam para saber. Eles estudam para fazer. Existe uma frase famosa atribuída a diversos educadores ao longo da história. Eu ouço e esqueço. Eu vejo e lembro. Eu faço e compreendo. E essa frase resume perfeitamente a forma como nosso cérebro aprende. Pense em quando você aprendeu a andar de bicicleta. Ninguém te entregou um manual. Ninguém te colocou em uma sala de aula. Você aprendeu pedalando, caindo, errando, tentando novamente. Seu cérebro recebia feedback constante e aos poucos criava novas conexões neurais. É exatamente assim que qualquer habilidade é construída. Mas existe um problema. Conforme crescemos, passamos a ter medo do erro. Quando somos crianças, errar é normal. Quando nos tornamos adultos, começamos a enxergar o erro como fracasso. E isso destrói nosso aprendizado. Porque o erro não é o oposto do aprendizado. O erro faz parte do aprendizado. Na verdade, cada erro contém uma informação valiosa. Ele mostra exatamente o que precisa ser corrigido. Pessoas que aprendem rápido entendem isso. Elas não evitam os erros. Elas usam os erros como ferramenta. Enquanto a maioria tenta parecer competente, elas estão ocupadas se tornando competentes. Essa diferença muda tudo. Mas existe outro fator ainda mais importante. A atenção. Vivemos em uma época onde quase tudo disputa nossa atenção. Notificações, redes sociais, mensagens, vídeos curtos, publicidade. E cada interrupção tem um custo. Imagine que você está lendo um livro. Depois de 5 minutos, pega o celular. Responde uma mensagem. Volta ao livro. 2 minutos depois, olha uma notificação. Depois, abre uma rede social. Depois, retorna ao conteúdo. Parece inofensivo, mas não é. Seu cérebro precisa de tempo para entrar em estado de concentração profunda. Toda vez que você interrompe o foco, reinicia parte desse processo. É como tentar correr uma maratona parando a cada 100 metros. Você nunca ganha ritmo. Por isso, uma pessoa que estuda 30 minutos com foco total costuma aprender mais do que alguém que passa 3 horas distraído. O segredo não está apenas na quantidade de tempo. Está na qualidade da atenção. E talvez essa seja uma das habilidades mais valiosas do século XXI. A capacidade de manter o foco. Porque enquanto o mundo inteiro tenta capturar sua atenção, poucas pessoas aprendem a protegê-la. Agora imagine um arqueiro tentando acertar um alvo. Se ele mudar de direção a cada segundo, jamais acertará. Mas se concentrar toda a sua energia em um único ponto, as chances aumentam drasticamente. O aprendizado funciona da mesma forma. Quanto mais concentrada a sua atenção, maior a velocidade de aprendizagem. Mas ainda existe algo mais poderoso. A repetição. Talvez você já tenha vivido a seguinte situação. Você aprende algo hoje. Entende perfeitamente. Parece impossível esquecer. Mas uma semana depois, quase tudo desapareceu. Isso acontece porque nosso cérebro é seletivo. Ele não guarda tudo. Ele guarda aquilo que considera importante. E uma das formas que ele usa para medir importância é a repetição. Quanto mais você revisa uma informação, mais forte ela se torna. Quanto mais utiliza um conhecimento, mais ele se consolida. Pense em uma trilha no meio de uma floresta. Na primeira vez que você passa por ela, o caminho é difícil. Mas conforme continua caminhando pelo mesmo lugar, a trilha se torna cada vez mais evidente.
As conexões neurais funcionam de forma parecida. Elas ficam mais fortes quanto mais são utilizadas. Mas aqui existe um detalhe que poucas pessoas conhecem. Ler novamente não é a melhor forma de revisar. Existe uma técnica muito mais eficiente. Tentar lembrar. Sem olhar o material. Sem consultar anotações. Sem ajuda. Quando você força o cérebro a recuperar uma informação, ele fortalece essa memória. É como um exercício físico. Quanto mais você utiliza determinado músculo, mais forte ele fica. O cérebro funciona de maneira semelhante. E é exatamente por isso que testes, exercícios e perguntas costumam ser tão eficazes. Eles obrigam sua mente a buscar respostas. E nesse processo, fortalecem o aprendizado. Agora pense em quantas vezes você já assistiu vídeos sobre produtividade, sobre negócios, sobre dinheiro, sobre desenvolvimento pessoal, sobre aprendizado, e depois não colocou nada em prática. O conhecimento entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento. Conhecimento aplicado é transformação. Essa é uma verdade que muita gente demora anos para compreender. Muitas pessoas passam anos trabalhando duro, mas poucas investem tempo em aprender melhor. Elas continuam usando um machado sem fio, continuam repetindo os mesmos métodos, continuam obtendo os mesmos resultados. Quem aprende rápido está constantemente afiando suas ferramentas mentais. Mas existe uma armadilha ainda maior. A armadilha da motivação. A maioria das pessoas espera sentir vontade para começar. Espera o momento perfeito. Espera a inspiração aparecer. O problema é que a motivação é instável. Ela vem e vai. Alguns dias você acorda inspirado. Outros dias não. Se depender dela, seu progresso será inconsistente. As pessoas mais bem-sucedidas entendem algo diferente. Elas criam sistemas. Não dependem da motivação. Dependem de hábitos. Porque hábitos continuam funcionando mesmo quando a motivação desaparece. A consistência sempre vence a intensidade. Pequenos avanços repetidos diariamente produzem resultados extraordinários. E isso nos leva a um conceito poderoso. O poder dos juros compostos do conhecimento. Quando você aprende algo novo, esse conhecimento se conecta com conhecimentos antigos. Essas conexões criam novas ideias, novas oportunidades, novas perspectivas. Com o tempo, o crescimento deixa de ser linear. Ele se torna exponencial. É por isso que muitas pessoas parecem evoluir lentamente durante meses, e de repente dão um salto gigantesco. Na verdade, esse salto estava sendo construído há muito tempo. O progresso invisível finalmente se tornou visível. Mas a maioria desiste antes desse momento. Desiste porque não vê resultados imediatos. Desiste porque compara seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Desiste porque subestima o poder da persistência. E aqui está uma verdade importante. Aprender qualquer coisa leva tempo. Mas leva muito menos tempo do que a maioria imagina. Muitas habilidades capazes de transformar sua vida podem ser desenvolvidas em poucos meses de prática consistente. Comunicação, vendas, liderança, criação de conteúdo, aprendizado de idiomas, tecnologia, negócios. O problema não é a falta de capacidade. O problema é a falta de continuidade. As pessoas começam, param, recomeçam, param novamente e nunca acumulam tempo suficiente para colher resultados significativos. Enquanto isso, quem continua avançando constrói uma vantagem enorme. Pouco a pouco, dia após dia, semana após semana, ano após ano. E então chega um momento interessante. As pessoas começam a chamar aquilo de talento. Elas olham para o resultado final, mas não enxergam o processo, não veem as horas de prática, os erros, as tentativas, as correções, os fracassos, enxergam apenas o sucesso e confundem preparação com dom, mas a verdade é simples. Na maioria das vezes, pessoas extraordinárias apenas passaram mais tempo aprendendo da maneira correta. E isso nos leva à pergunta mais importante deste vídeo. O que você quer aprender? Talvez seja um idioma, talvez seja uma profissão, talvez seja uma habilidade que aumente sua renda, talvez seja algo que sempre sonhou fazer. Agora imagine sua vida daqui a 1 ano. Se você dedicar apenas 1 hora por dia a essa habilidade. 1 hora, nada mais. Em 1 ano serão mais de 360 horas de prática. Imagine quem você pode se tornar. Imagine o quanto sua vida pode mudar. Porque a diferença entre a pessoa que você é hoje e a pessoa que será daqui a 1 ano pode estar em uma única decisão. A decisão de começar. Não amanhã. Não na próxima semana. Não quando sentir vontade. Hoje. Porque o tempo vai passar de qualquer forma. Daqui a 1 ano, você terá 1 ano a mais de idade. A única questão é, você também terá 1 ano a mais de aprendizado? Ou continuará exatamente no mesmo lugar? A escolha está nas pequenas decisões que você toma diariamente. E são essas pequenas decisões que, acumuladas ao longo do tempo, criam resultados extraordinários. Quem aprende a aprender possui uma vantagem que ninguém pode tirar. Uma habilidade que funciona em qualquer profissão, em qualquer mercado, em qualquer fase da vida. Porque o mundo muda constantemente. Tecnologias mudam, empregos mudam, oportunidades mudam, mas a capacidade de aprender rápido continuará sendo uma das habilidades mais valiosas que existem.
E quem domina essa habilidade não apenas acompanha as mudanças, ele se torna capaz de criar o próprio futuro. E talvez seja exatamente isso que separa 99% das pessoas do 1%. Não o talento, não a sorte, não a inteligência, mas a decisão diária de continuar aprendendo, evoluindo e construindo a pessoa que desejam se tornar.